Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Hoje é dia de 2 em 1. Como podem ver pelo título deste vídeo, hoje eu venho falar-vos de dois livros que foram grandes surpresas para mim. Surpreenderam-me bastante pela positiva e por esse motivo levaram-nos 4 estrelas no Goodreads. Gostei bastante deles e venho falar-vos então de Eleanor and Park e The Gigantic Beard That Was Evil. Começamos então pelo Eleanor and Park, que eu penso que seja aquele livro que se calhar a maioria de vocês estão mais curiosos para saber o que é que eu achei acerca do mesmo, a não ser que tenham lido a opinião do blog. Então, Eleanor and Park, um livro que eu estava com bastante curiosidade por ler, com bastantes receios, isto porque, como a maioria de vocês saberá, eu não fiquei fã de Landline nem de Fangirl, tive muitos problemas com estes livros, especialmente com o Landline, então eu ia com expectativas muito baixinhas para Eleanor and Park, no entanto foram expectativas que foram superadas e eu vou explicar-vos porquê. Então, Eleanor and Park trata-se de um romance young adult que nos conta a história da Eleanor, que é uma miúda nova que chega a um bairro novo, escola nova, e que conhece naqueles tão famigerados autocarros americanos, conhece então o Park, assim como os seus colegas de escola, que são bastante desagradáveis para ela. E blá blá blá! Coisas acontecem, foguetes e brilhantes pelo ar. O amor acontece e Eleanor and Park acabam por se envolver de forma romântica e o livro é então a história de amor deles os dois e a forma como conseguem juntos ultrapassar alguns percalços que lhes vão aparecendo pelo caminho. Este foi o meu brevíssimo resumo de Eleanor and Park e agora vamos passar então ao porquê que um simples romance young adult me conseguiu cativar e porquê que eu gostei mais destes e não tanto daqueles. Se bem se lembram, um dos meus vários problemas com a escritora é o facto de ela não saber dar finais decentes aos seus livros. Lamento, mas isso acontece no Landline, isso acontece no Fangirl e isso acontece no Eleanor and Park. E portanto aquilo que eu julgava que fosse um problema das histórias em questão, não, é mesmo defeito da autora. Ela deixa os finais das histórias muito bem aberto, aqueles finais que supostamente são para o leitor imaginar o que é que pode ter vindo por aí. Sinceramente, para mim ela não sabe escrever finais. Não é por uma questão de vou deixar assim para os meus leitores decidirem o que aconteceu a seguir. Não, não é. Ela não sabe, não pode saber. Porque se soubesse, ela não tinha pegado numa história tão bonita como esta e terminado da maneira que terminou, que... Foi uma desilusão. Este final foi uma desilusão. Outro dos aspectos que eu também não gosto na escritora Rainbow Rowell é o facto dela ter por hábito pegar em temas bastante sérios e brincar com eles. Isso aconteceu em Landline, isso aconteceu em Fangirl. Não notei que isso tivesse acontecido com Eleanor and Park. Trata de alguns temas bastante sérios com alguma seriedade, com a seriedade necessária para um romance young adult e, portanto, isso foi um ponto bastante positivo neste livro. Outro aspecto que eu gostei na história de Eleanor and Park foi o facto de o romance me parecer o mais natural possível, nada forçado e talvez seja dos 3 romances que eu já li da autora, aquele com que mais facilmente o leitor se poderá identificar, porque os livros dela são young adult, não é? Portanto, se estivermos nesta fase da nossa vida, vamos conseguir identificar-nos. Se já tivermos passado por ela, vamos conseguir identificar-nos. No Fangirl, a coisa já é um bocadinho, uma faixa etária um bocadinho mais à frente, também nos conseguimos identificar. E no Landline, para quem já for adulto e já viver junto com alguém, também vai ser fácil identificar-nos, apesar da história ser uma perfeita cagada. Esse é talvez, para mim, o grande motivo de sucesso desta história é o facto dos leitores se identificarem muito facilmente, tanto com a Eleanor como com o Park, ou talvez com outras personagens secundárias da história. E eu acho que é por isso que esta história tem tanto sucesso. São personagens muito terra a terra, são personagens que nós conhecemos. Então, eu acho que é esse o motivo do sucesso de Eleanor and Park. No entanto, apesar de eu lhe ter dado as 4 estrelas porque gostei bastante da história, há que reconhecer, pessoal, que isto não passa de um romance e que a história que nos é aqui apresentada não é novidade em lado nenhum. Já há montanhas de filmes com esta premissa e talvez até livros. Portanto, isto não é novidade para ninguém
e nesse sentido eu continuo a não conseguir compreender o hype todo em torno de Eleanor Park e de Rainbow Rowell. Não obstante, este livro salvou a minha relação com a escritora e talvez, só talvez, se eu conseguir deitar as mãos ao attachment, irei então ler mais um livro da autora. Fica a nota, que se calhar já toda a gente sabe também, que penso que é em setembro que vai sair o Fangirl, publicado em Portugal pela saída de emergência. E é isto que eu tenho a dizer acerca de Eleanor Park. Eu recomendo, de facto, para quem gosta de romance young adult, e mesmo para quem não gosta, lê-se super bem, lê-se a correr mesmo, e especialmente para quem é da década de 80 como eu, vai haver aqui muitas coisas que vos vão fazer relembrar essa altura. E uma coisa muito importante a dizer, e que é uma pena, é que, como eu li, uma das coisas que eu digo sempre acerca da Rainbow Rowell, apesar de não gostar das histórias que ela cria, é que a escrita dela é muito, muito bonita, é muito fácil de ler e prende-nos de certa forma, apesar da história que ela nos está a contar ser uma borrada. Eu li os 2 livros dela em inglês, não é? E senti isso. Não senti isso ao ler o Eleanor Park. Não consegui sentir que a escrita da autora era uma escrita muito bonita por estar traduzido. Deduzo que fosse por causa disso. Não me vou pôr aqui a dizer que a tradução é má, que isto ou que aquilo, simplesmente não senti isso. E talvez, pronto, talvez as pessoas, enfim, percam de facto um bocadinho por ler os livros traduzidos, porque há coisas que só passam mesmo quando lemos o original e neste caso eu não senti. O próximo livro de que vos venho falar então neste 2 em 1 é The Gigantic Beard That Was Evil, uma graphic novel que a Kata me emprestou, e a primeira graphic novel que eu alguma vez li foi uma autêntica surpresa. Este livro conta-nos a história do Dave, e o Dave é uma personagem muito particular que vive numa ilha com características muito particulares também. O Dave vive numa ilha que se chama Aqui, que está rodeada pelo mar, e para lá do mar fica o acolá. Ele vive no Here, the Sea and There. Na ilha onde o Dave vive, as coisas têm regras muito específicas. Todas as casas são iguais, todas as árvores são iguais, e os habitantes da ilha têm que cumprir regras, muitas regras, de decoro, de estar na sociedade, têm que ser ordeiros, têm que ser cuidados na sua aparência, nada pode estar fora do lugar, nenhum comportamento pode fugir deste comboio de ordenação que aquela ilha tem. Os habitantes da ilha, tal como o Dave, têm muito medo do mar, e ainda mais medo daquele que está para lá do mar, porque o mar foge-lhes ao controle, não é? E portanto é isto. O Dave vive a sua vida normal, todos os dias vai para o trabalho no mesmo transporte, todos os dias faz as mesmas coisas, todos os dias tem as mesmas conversas, come os mesmos alimentos, faz os mesmos desenhos, enfim, ouve a mesma música, até ao dia em que de repente começa a crescer no corpo dele pelos por todos os lados, uma barba gigantesca que nunca mais acaba e que vai tomar proporções desastrosas para ele e para a sua cidade. Eu não vos vou contar o que é que acontece com o Dave e com a sua barba, porque seria um mega spoiler, mas este livro surpreende porque é muito mais do que aquilo que aparenta. Eu pensei que fosse um livro divertido, um livro com uma certa ponta de comédia, e não é, eu não poderia estar mais enganada. Eu tenho lido muitos comentários de pessoas que pensam que este livro é engraçado e é para rir. E ainda que tenha tido um outro momento em que eu tenha soltado assim um riso mais histérico, não é um livro divertido, é um livro com uma mensagem subliminar muito, muito poderosa, que eu acho que ficará talvez à interpretação de cada um. Se calhar nem toda a gente vai olhar para este livro e lhe vai dar a interpretação que eu dei, mas para mim este livro é a mensagem de não te conformes, não sejas uma ovelha, não sigas o carreirinho, pensa por ti, faz por ti, alarga horizontes e não tenhas medo de pensar pela tua cabeça. Não tenhas medo de ser diferente. Para mim, este livro é essa a mensagem que transmite. Quando pensamos por nós próprios, afetamos as pessoas que estão à nossa volta e coisas acontecem. E é isso que acontece neste livro. Por causa de uma barba gigante que aparece e que acaba por destabilizar
todo o dia da população do aqui, coisas acontecem no futuro. E coisas muito importantes que vão alterar a maneira de pensar da população da ilha. Sabem? Eu acabei esta graphic novel quase com a mesma sensação que tive quando terminei A Quinta dos Animais do George Orwell. É uma crítica à sociedade atual, muito exagerada, mas que não deixa de ser verdadeira. E então, este livro, enfim... Aliás, eu estou para aqui a falar dele e tendo em conta que eu estou a fazer um 2 em 1 com o Eleanor and Park, aos quais eu dei 4 estrelas, eu estou seriamente a ponderar alterar a pontuação deste para 5 e arranjar o livro para a minha coleção. Porque vale de facto a pena. Se vocês tinham curiosidade para o ler, leiam, que não vão perder nada. E a arte do livro, que vocês também já conhecem de ver em vários vídeos, é mesmo como eu gosto. É simples, sabem? Cinzento, preto e branco, enfim. O texto foi outro dos pontos muito, muito positivos. A história é-nos contada de uma forma muito... Falta-me a palavra e, portanto, vou usar a mesma palavra que ouvi a Jojo a dizer no vídeo dela. É muito poético, acho que foi isto que ela disse. Durante toda a leitura deste livro, eu ouvia na minha cabeça a voz de atores como o Anthony Hopkins ou o Morgan Freeman a narrarem esta história. Seriam escolhas perfeitas para fazer um audiobook deste livro, porque a história tem uma cadência muito poética, muito... Sabem? Estão a perceber isto? Muito fluida, muito bonita. Não sei, gostei mesmo muito dele. Estou a ponderar se o devolvo à Catarina ou não. Brincadeira! Pronto, é tudo o que eu tenho por hoje para vocês. Este foi o 2 em 1. 2 livros que me surpreenderam pela positiva. Um mais do que outro. Que eu gostei bastante e que recomendo muito, muito, muito para quem está desse lado e que ainda não os tenha lido. Possivelmente já toda a gente leu este, mas este não. E portanto, se conseguirem deitar as mãos a esta graphic novel, deitem. Vale bem a pena. E é tudo por hoje. Até ao próximo vídeo do Meu Folhas. Tchau!